Vamos imaginar a seguinte situação. Um estudante que nunca, em toda a sua vida, viu um ser humano resolver uma equação matemática, entra na sala da Olimpíada Internacional de Matemática, ele senta, faz a prova e, sai de lá com uma medalha de ouro. Caramba! Parece até roteiro de um filme de ficção científica meio exagerado, certo? Com certeza. Mas é basicamente isso que acabou de acontecer no mundo real. Só que o estudante não é humano. Isso é um feito que desafia completamente a forma como a gente entende o aprendizado. A gente sempre pensou no conhecimento como, sabe, uma passagem de bastão? De quem sabe para quem está aprendendo? Faz sentido. Mas o que estamos presenciando agora é a inteligência artificial gerando raciocínio lógico autônomo. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a nossa análise de hoje é um prato cheio para quem quer entender as engrenagens dessa nova era. Sem dúvida. A gente reuniu documentos que são literalmente os pilares do que está acontecendo. Temos o relatório técnico do GPT-4 da OpenAI, um estudo revolucionário da revista Nature sobre um sistema chamado AlphaGeometry. Esse é incrível. E os relatórios do AI Index de Stanford. A ideia aqui não é só ficar impressionado com as notas que a IA tira em prova, sabe? A nossa missão é entender o como. Exato, e além da manchete. Isso. Como a IA está deixando de ser uma máquina de adivinhar palavras para se tornar um motor de raciocínio real. E, principalmente, de onde vêm os dados para a gente conseguir medir esse impacto no mundo. E entender os mecanismos é o que separa quem está apenas assistindo às notícias de quem realmente compreende para onde o mundo está indo. Totalmente. Durante muito tempo, o treinamento dessas tecnologias parecia uma alquimia moderna, tipo uma caixa preta mesmo. Ninguém sabia direito o que acontecia lá dentro. Pois é, mas os documentos de hoje nos dão um mapa muito claro de como a força bruta computacional está se unindo a arquiteturas lógicas muito, mas muito sofisticadas. Então, para a gente entender para onde tudo isso está indo, acho que faz sentido começar olhando para o atual padrão ouro, né? Que é o relatório da OpenAI sobre o GPT-4. Perfeito. Esse documento é fascinante logo de cara porque ele descreve um modelo que não é apenas um leitor de textos. Ele é multimodal. Sim, ele lê imagens também. Exato. Ele pode analisar um gráfico complexo, ler um documento com imagens e tirar conclusões. E foi com essa capacidade que o sistema esmagou a prova simulada da Ordem dos Advogados lá nos Estados Unidos. Ficando entre os 10% melhores, o que é um absurdo. É um absurdo. Mas, sendo bem sincero, o detalhe técnico que mais me deixou de queixo caído não foi a nota na prova. Não. Não. Foi uma coisa chamada previsibilidade em escala. Sim. O que é fascinante aqui é que esse é, sem dúvida, o avanço de engenharia mais importante relatado por eles. Sério? Mais que a prova? Muito mais. Historicamente, treinar um grande modelo de linguagem era um processo cheio de incertezas. Sabe como era? Os pesquisadores pegavam montanhas de dados, injetavam uma quantidade enorme de poder computacional e basicamente cruzavam os dedos. Tipo um tiro no escuro. Totalmente. Só depois de meses de processamento caríssimo, eles descobriam se o modelo era inteligente ou se tinha falhado de forma catastrófica. O que é um risco financeiro absurdo se a gente pensar bem. Imagina gastar milhões e no final não dá em nada. Exato. Mas o relatório revela que a OpenAI conseguiu transformar essa alquimia numa ciência rigorosa. Eles desenvolveram uma infraestrutura onde conseguem prever o desempenho final do GPT-4 com uma precisão altíssima. E o mais louco, usando modelos de teste que exigem apenas 1/1000 da capacidade de computação do modelo principal. Espera, 1/1000? Sim, 1/1000. Deixa eu tentar visualizar isso. É como se o engenheiro construísse tipo uma maquete de uma ponte usando palitos de picolé no quintal de casa. Boa analogia. E aí, só de observar como o vento bate nessa maquete minúscula, ele conseguisse prever exatamente como uma ponte estaiada de aço e concreto com quilômetros de extensão vai se comportar durante um furacão. É isso. É exatamente esse nível de controle. A analogia é perfeita. Eles analisam a curva de aprendizado na maquete e extrapolam matematicamente o comportamento para o gigante. Nossa. Isso permite otimizar o sistema antes mesmo de gastar os milhões de dólares necessários para o treinamento real. Mas tem um detalhe aí. Qual? Essa força bruta previsível ensina o modelo a imitar o que existe na internet.
E a gente sabe que a internet é cheia de erros, contradições e, bom, informações falsas. É verdade, tem muito lixo. Então, o sucesso em provas complexas, como a da Ordem dos Advogados, vem de uma segunda etapa fundamental que eles chamam de alinhamento pós-treinamento. Tá, mas como funciona esse alinhamento na prática? Porque o termo soa muito bonito, mas o que eles estão fazendo de fato com a máquina? Bom, o modelo base é essencialmente um papagaio estatístico brilhante. Ele só prevê a próxima palavra. Certo. Na fase de alinhamento, eles usam técnicas como o aprendizado por reforço com o feedback humano. É como se o modelo gerasse várias respostas e avaliadores humanos dissessem algo como: esta resposta é útil e factual, ganha pontos. Aquela ali é inventada, perde pontos. Entendi. Dá uma direção para ele. Exato. Esse processo ajusta os chamados pesos internos do modelo. Vai ensinando a IA a preferir a verdade e a lógica em vez de apenas juntar palavras que soam bem. Certo, mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Vai em frente. Porque, por mais que esse alinhamento com feedback melhore muito as coisas, o coração de um modelo de linguagem ainda é probabilístico, não é? Sim, na sua essência, sim. Eles ainda têm aquela fama de alucinar fatos de vez em quando? Criam referências que não existem com uma confiança que chega a ser assustadora. É verdade. Então, como é que a gente pode confiar cegamente num sistema desses para algo que exige lógica dura? Porque na matemática pura, por exemplo, não existe texto aproximado. Ou o teorema está matematicamente provado, ou é lixo. Você tocou exatamente no calcanhar de Aquiles dos modelos puramente baseados em linguagem. Eles são fantásticos para reconhecer padrões e gerar ideias plausíveis. Mas a matemática elige dedução simbólica imaculada. Impecável, né? Isso. Um erro num sinal de menos destrói a prova inteira. E modelos probabilísticos são péssimos nisso. E é exatamente essa limitação gritante que nos leva à nossa segunda fonte de hoje, que é a pesquisa publicada na Nature sobre o Alpha Geometry. Maravilhosa essa pesquisa. E aqui que a conversa deixa de ser apenas sobre ler muito rápido e passa a ser sobre raciocinar de verdade. Exatamente. O Alpha Geometria foi testado com 30 problemas clássicos de geometria da Olimpíada Internacional de Matemática. E ele resolveu 25. Um número absurdo. Ele gabaritou as provas dos anos de 2000 e 2015. É um desempenho de medalha de ouro. Mas, para mim, o que mais impressiona não é o resultado. É como eles resolveram o maior gargalo da inteligência artificial na matemática. Que é falta de material de estudo. Isso, a falta de dados. Esse é um ponto crucial. Para treinar o GPT-4, você varre a internet inteira e coleta bilhões de textos. Tem textos sobrando. Mas não existem milhões de provas geométricas complexas rigorosamente traduzidas para uma linguagem que a máquina entenda. É muito específico. Demais. A geometria avançada é incrivelmente escassa em termos de dados de treinamento. Então, se não tem dado humano suficiente para ensinar a IA, o que eles fizeram... O sistema simplesmente contornou a necessidade de humanos, ele criou os próprios dados sintéticos. Espera, ele criou sozinho? Sozinho, o Alpha Geometry gerou 100 milhões de teoremas e provas complexas totalmente do zero. Ele se tornou, ao mesmo tempo, o professor, o aluno e o livro didático. Caramba. Mas calma aí, se o sistema está gerando os próprios dados, e a gente acabou de concordar que modelos de linguagem alucinam de vez em quando, como eles garantem que esses 100 milhões de teoremas não são apenas um delírio matemático coletivo da máquina? Excelente pergunta. Como confiar na qualidade desse dado sintético? É aí que entra a genialidade da arquitetura que eles criaram, chamada de neurosimbólica. A arquitetura neurosimbólica? Isso. O Alpha Geometry não é só um modelo de linguagem. Ele é a união de dois sistemas distintos trabalhando juntos. Eu estava lendo sobre isso e me veio uma imagem na cabeça para tentar explicar o mecanismo para quem nos escuta. Fala aí. A gente pode pensar num projeto de construção civil, sabe? O modelo de linguagem do Alpha Geometry age como se fosse o arquiteto criativo. Quando ele olha para um problema de geometria onde a solução não é óbvia, ele usa aquela intuição baseada em padrões para sugerir coisas fora da caixa. O arquiteto diz, tipo,
E se a gente traçar uma linha imaginária conectando esse ponto até a base do triângulo? Exato, ele tem a sacada. Só que o arquiteto não faz os cálculos estruturais chatos. Nem um pouco. É aí que entra a segunda parte do sistema, o motor de dedução simbólica. Ele seria o engenheiro estrutural, que é totalmente inflexível. Rigoroso. Isso. Ele pega a ideia criativa do arquiteto e aplica as regras matemáticas rígidas para ver se a ponte fica em pé. Se o arquiteto alucinar uma linha inútil, o engenheiro simplesmente rejeita. Perfeito. Então a mágica acontece porque o sistema só guarda as provas que o engenheiro validou de forma irrefutável. Essa analogia do arquiteto e do engenheiro descreve perfeitamente a divisão de tarefas. E sabe o que é mais legal? Resolve um dos problemas mais antigos da ciência da computação, a geração de termos exógenos. Termos exógenos, o que seria isso em linguagem simples? São as construções auxiliares. Aquela linha imaginária que você mencionou. Uma linha que não estava declarada no problema original, mas que, se você desenhar no lugar certo, destrava toda a solução. Ah, tipo um atalho genial. Exato. Para um computador clássico que tenta resolver problemas por força bruta, tentar todas as linhas imaginárias possíveis no espaço vazio é simplesmente impossível. As possibilidades são infinitas. O computador congela. Congela. Ao usar o arquiteto para intuir quais linhas têm mais chance de funcionar e o engenheiro para verificar, o Alpha Geometry encontra caminhos invisíveis aos humanos. Foi assim que eles geraram os 100 milhões de teoremas válidos, sem lixo probabilístico. E tem um detalhe poético no artigo da Nature. Ao explorar esse espaço infinito de possibilidades, sem os vícios humanos, a máquina começou a enxergar coisas que os nossos maiores gênios não viram. Isso é de arrepiar. O estudo menciona que o Alpha Geometry encontrou uma versão mais generalizada de um teorema traduzido da própria Olimpíada de 2004. Uhum. A IA olhou para a prova que os avaliadores humanos criaram e basicamente disse: essa premissa que vocês usaram aqui é completamente desnecessária, dá para provar isso de um jeito muito mais limpo. É fantástico! E o que aconteceu ali foi possível graças a um algoritmo de traceback, o rastreamento reverso. Como assim? Depois que a prova é encontrada, o sistema analisa a árvore de dedução de trás para frente e começa a podar os galhos mortos. Tira o que não precisa. Exatamente. Ele remove todas as etapas lógicas que não foram estritamente necessárias para chegar ao resultado final. O resultado não é apenas uma prova correta, é uma prova mais pura e elegante do que a concebida pelos matemáticos humanos. É o momento em que a ferramenta refina a intenção do criador, né? Perfeitamente. Isso nos coloca diante de um cenário quase vertiginoso, porque de um lado temos sistemas otimizados prevendo o próprio comportamento na casa do milésimo de processamento, como vimos no GPT-4. Sim. Do outro, uma máquina que dispensa a gente, dispensa os humanos para gerar seu próprio conhecimento matemático de forma infalível. E num nível olímpico. E a grande pergunta que fica para quem nos acompanha é: como a sociedade, os governos e as empresas conseguem regular ou sequer acompanhar algo que evolui tão rápido e de forma tão autônoma? E é exatamente para tentar responder a essa angústia global que a gente precisa olhar para a nossa terceira fonte. O relatório do AI Index. Isso. O relatório do AI Index, elaborado pelo Instituto de Inteligência Artificial Centrada no Humano da Universidade de Stanford, o famoso RAI. Se o GPT-4 e o Alpha Geometry representam o motor da inovação, o AI Index é o painel de instrumentos tentando medir a velocidade e o aquecimento da máquina. Sim. E lendo a metodologia deles, fica muito claro que não é um relatório qualquer de tendências de mercado. Sem exagero, provavelmente o boletim escolar mais rigoroso do mundo sobre inteligência artificial atualmente. Com certeza. O nível de confiança é tão alto que formuladores de políticas públicas lá nos Estados Unidos, no Reino Unido e na União Europeia citam esses dados na hora de escrever leis reais. Não é pouca coisa. Mas sabe o que me pegou na leitura? O quê? Não foram apenas os gráficos de crescimento. Foram os alertas sobre como é incrivelmente difícil medir tudo isso. O relatório aponta 6 desafios enormes. Porque medir o avanço da IA não é como medir quantos carros uma fábrica produziu no mês. Definitivamente não. Isso levanta uma questão importante.
porque o relatório enfatiza que o maior desafio metodológico é a falta de padronização global. Cada um faz de um jeito. Exato. As empresas que desenvolvem IA usam métricas próprias e muitas vezes enviesadas, sabe? Para mostrar apenas os sucessos e esconder as falhas, por pura relação pública. Claro, ninguém quer mostrar o que deu errado. Além disso, a tecnologia se infiltra na sociedade de formas super silenciosas. Como você mede um ganho de produtividade quando as pessoas usam a IA escondido no trabalho para fazer relatórios? É impossível rastrear tudo. Pois é. Então, para tentar contornar isso, o AI Index não confia só nas empresas de tecnologia. Eles fazem parcerias com acadêmicos e instituições globais. E eles dão um exemplo muito prático disso no relatório, não é? Na questão do direito. Sim, um dos casos mais interessantes lá é a colaboração do AI Index com a equipe da doutora Elif Kizil-Cortez, na Universidade de Haia. Uhum. Eles não estão apenas perguntando para as empresas se a IA é boa em questões legais. Eles estão criando bancos de dados empíricos, monitorando decisões judiciais reais. Acompanhando na prática. Exato. Mapeando como os juízes e os tribunais estão lidando com tecnologias de IA no dia a dia. É o chamado setor de LegTechs. A ideia é criar um mapa de segurança jurídica. Entendi. Porque o princípio é muito simples. Não tem como criar leis e regulações sobre algo que a gente não consegue quantificar de forma imparcial. Mas aqui eu tenho que dar um passo para trás de novo e questionar essa dinâmica toda. Manda! Vamos pensar juntos na seguinte situação. Não estamos apenas criando planilhas e relatórios super detalhados para catalogar algo que, na prática, já escapou totalmente do nosso controle. Como assim? Quer dizer, se a gente acabou de ver que a inteligência artificial já chegou num ponto onde ela consegue gerar os próprios 100 milhões de dados sintéticos para se treinar, resolvendo os problemas mais difíceis da geometria mundial sozinha, essas ferramentas de medição humanas, como o AI Index, não vão ficar sempre 1 ou 2 passos atrás. É uma boa provocação. Parece que estamos tentando medir a velocidade de um trem-bala usando uma fita métrica, sabe? Enquanto ele já passou pela estação a 300 por hora. É uma visão super válida e é o cerne do debate sobre governança tecnológica hoje em dia. Mas o Russell Wald, que é o diretor executivo do instituto lá em Stanford, argumenta o exato oposto. O que ele diz? Ele diz que é precisamente porque o trem-bala está acelerando de forma autônoma que a medição independente se torna uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Sim, ele bate muito na tecla da IA centrada no humano. Se deixarmos o progresso do GPT-4 ou a lógica do Alpha Geometry operarem num vácuo, guiados apenas pelas forças do mercado, esses avanços não vão trazer benefícios distribuídos de forma igualitária. A inércia tecnológica tenderia a concentrar ainda mais o poder na mão de poucos, certo? Exatamente. Sem uma medição sistemática, a gente fica cego para os efeitos colaterais. Faz sentido. O AI Index nos força a desviar o olhar das demonstrações bonitinhas dos laboratórios e olhar para a adoção real. Quais são os verdadeiros gargalos? Como está o consumo desenfreado de energia e água nos data centers? Bem lembrado. Onde estão as falhas críticas de segurança quando os sistemas são soltos no mundo real? A medição empírica rigorosa é a nossa única vacina contra 2 extremos bem perigosos. Quais seriam? O deslumbramento cego de achar que a IA vai resolver tudo magicamente e o pânico irracional de achar que o mundo vai acabar amanhã. O relatório puxa o debate da ficção científica e aterra na formulação de políticas públicas reais. É a diferença entre observar o fogo queimar a floresta e tentar entender a direção do vento para cavar uma trincheira a tempo, né? Exatamente isso. Então, quando a gente amarra todas as pontas dessa nossa análise de hoje, o cenário que se forma é de uma clareza meio assustadora. É de tirar o fôlego mesmo. Nós começamos entendendo que a explosão de capacidade de modelos como o GPT-4 não é magia ou sorte, é engenharia pura, é a ciência da previsibilidade em escala, que permite antecipar o sucesso de um gigante usando uma maquete computacional minúscula, tudo lapidado por aqueles processos de alinhamento pós-treinamento para tentar domar o caos que é a internet. E logo depois, nós vimos que a fronteira da probabilidade linguística já foi totalmente rompida. Sim, o Alpha Geometry.
Isso, com ele, a IA parou de tentar adivinhar respostas matemáticas e passou a prová-las com rigor. A união do arquiteto criativo com o engenheiro rigoroso permitiu que a máquina começasse a gerar 100 milhões de pedaços de conhecimento sintético. Sem precisar do material didático humano? Sem precisar de nós. Vimos o esforço monumental de iniciativas como o AI Index de Stanford para tentar quantificar essa revolução em tempo real. Mapeando casos judiciais, criando métricas de adoção E lidando com um desafio quase impossível de documentar uma tecnologia que muda o mundo no exato instante em que está sendo medida. é um trabalho formidável. O recado para quem nos escuta é muito claro. A fase em que a gente olhava para a inteligência artificial apenas como uma ferramenta para gerar textos engraçados ou, tipo, resumir e-mails, acabou de vez. Nós atravessamos a linha. Já ficou para trás. Entramos com os 2 pés na era do raciocínio avançado. A máquina agora projeta as próprias conexões invisíveis e, acima de tudo, cria o próprio conhecimento a partir de regras fundamentais. O terreno que a gente costumava chamar de exclusivamente humano está sendo remapeado todo dia. A intuição matemática e a criatividade estruturada, que a gente sempre viu como o ápice do cérebro humano, agora são processos que podem ser divididos, sintetizados e executados em milissegundos por silício. É impressionante e assustador ao mesmo tempo. A humanidade está criando um espelho da sua própria lógica, só que operando numa escala que desafia a nossa compreensão. A sensação que dá é de que estamos lendo o código-fonte de uma nova era. É fascinante. Exige uma atenção redobrada de todos nós e é, de forma inegável, a realidade técnica na qual a gente habita agora. Eu concordo. E considerando tudo que debatemos aqui, sobre provas, testes rigorosos e o abandono progressivo da necessidade de dados humanos, eu quero deixar uma reflexão final. Pode mandar. Se sistemas avançados não precisam mais de exemplos humanos para gabaritar Olimpíadas, e se o progresso pode ser previsto quase perfeitamente usando frações microscópicas de computação, em que momento exato dessa curva o conhecimento humano deixará de ser o professor da máquina e passará a ser apenas o aluno? Estaremos preparados como sociedade para o dia em que o relatório do AI Index documentar descobertas científicas que os próprios cientistas humanos não conseguem mais auditar ou sequer compreender totalmente? Fica a reflexão para continuarmos acompanhando de perto. Nossa, pesada essa. Uma excelente provocação para a gente encerrar. Obrigado para quem nos acompanhou até aqui, desse mergulho profundo, e a gente se vê na próxima análise.